Ótimo Juro, eu sou a Gabriela e hoje eu vou resenhar um livro muito especial pra mim, uma ficção científica que é nada mais nada menos do que Android Sonha com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Esse é o segundo livro do Philip K. Dick que eu leio, né? Já resenhei pra vocês aqui O Homem do Castelo Alto, que eu tive um pouco de dificuldade pra ler, mas eu tinha achado que era injustiça minha me basear por um livro só do Philip K. Dick. Eu queria muito ler outras ficções científicas dele, e então escolhi o Android, porque Android Sonha com Ovelhas Elétricas é o livro que inspirou o filme Blade Runner, do diretor Ridley Scott. E Blade Runner é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu sou apaixonada por esse filme. Eu inclusive reassisti ele recentemente naquela programação de clássicos do Cinemark que teve. Enfim, eu precisava muito ler esse livro porque eu gosto muito do filme. E vamos falar sobre ele então. Então a primeira diferença que nós podemos já ver é o título, né? O livro não se chama Blade Runner, o livro se chama Android Sonha com Ovelhas Elétricas. E tem uma série de outras aí diferenças entre os dois que eu vou falar mais pra frente. Mas vamos falar primeiro então um pouco sobre a história desse livro. Esse livro foi publicado em 1968 e ele vai contar a história então de uma Terra no futuro que passou por uma guerra nuclear fortíssima e ficou extremamente inabitável. Então, esse universo do Philip K. Dick é um universo pós-guerra, onde se formou uma poeira muito forte no nosso planeta e ele se tornou praticamente inabitável para seres humanos. Então o que aconteceu? Para as pessoas continuarem vivendo, né, para nossa raça humana não ser extinta, eles começaram uma colonização às pressas de Marte e todo mundo emigrou para Marte. Aqui ficaram algumas pessoas que não quiseram emigrar e pessoas que já tinham sido seriamente afetadas por essa poeira nuclear aí, então. Ele vai falar que as pessoas são muito incentivadas a ir embora, eles querem que todo mundo vá embora daqui e que aqui fique só realmente aquelas pessoas que já estão com a saúde debilitada e essas pessoas não têm autorização para emigrar. Dentro desse universo difícil, né, nesse universo meio complexo aí do Philip K. Dick, uma vida ruim na Terra, ele vai contar a história do Rick Deckard, que é um caçador de androides. Então é importante falar que nesse universo, para incentivar a imigração das pessoas para Marte, para as pessoas, né, se sentirem mais à vontade, quererem sair da Terra, algumas empresas tecnológicas criaram androides que são extremamente similares aos homens e eles deram esses androides de presente para as pessoas que estavam então imigrando para Marte. Então todo mundo que fosse embora da Terra iria ganhar um androide para trabalhar na sua casa, para trabalhar para você, para fazer o que você bem entendesse, como uma forma aí de incentivo. Então esses androides, eles não são permitidos no planeta Terra, eles são permitidos só em Marte. E vira e mexe acontecia de algum androide fugir de Marte e vir pra Terra. E aí então a polícia, nesse universo do Philip K. Dick, a polícia tem alguns caçadores de recompensas que trabalham pra eles, e esses caçadores então caçam esses androides foragidos de Marte e aposentam eles, na verdade matam, né, eles chamam de aposentar os androides. Então voltando aí pro nosso personagem principal, o Rick Deckard, ele é um caçador de androides e ele é um cara que ele é casado e ele vive uma vida meio medíocre, ele sabe que ele vive uma vida meio medíocre. Eles têm algumas ferramentas tecnológicas que controlam, por exemplo, o humor da pessoa. Eles têm essas possibilidades aí, então, algumas ferramentas que deixam você mais feliz, que deixam você mais triste. Você vê por aí que, assim, é um mundo bem depressivo, assim, que as pessoas precisam desse tipo de auxílio e tal. E é bacana que ele vai falar que para as pessoas que ficaram na Terra, é meio que obrigatório, é um negócio que é meio moral a pessoa criar um animal. Então todo mundo que ficou na Terra tem aí um bichinho de estimação e todo mundo tem que ter. As pessoas que não têm bichos de estimação, elas são meio mal vistas, é como se você estivesse abandonando a sua humanidade. Ele não explica em nenhum momento do livro o porquê desse dever de ter um animal de estimação, mas eu creio que é por isso. Eu creio que é pra você meio que se apegar mais na humanidade, e também porque os bichos estão meio que se extinguindo da Terra. Então é uma maneira também de não permitir a extinção de alguns animais, porque alguns já foram extintos, inclusive. Então é por aí, né? Todo mundo tem um bichinho de estimação. E aí o Rick, ele tem uma ovelha que é elétrica. E o sonho da vida dele é ter um animal de estimação de verdade. A gente tá falando de um mundo que ele é tão no futuro e ele é uma ficção científica, assim, de uma perfeição tecnológica tão grande
que os androides, eles são exatamente iguais aos humanos, eles não têm muitas diferenças físicas, e os animais que são falsificados, que são elétricos, eles também são perfeitos, então as pessoas não conseguem distinguir realmente um animal falso de um animal verdadeiro. Mas é um negócio meio decadente você ter um animal elétrico e não ter um animal de verdade. Então o Rick tem uma ovelha elétrica pra piorar ali aquela situação depressiva dele, e o sonho dele é ter um animal de verdade, só que ele não tem dinheiro pra comprar um animal de verdade. Ele fica sonhando com o dia que ele vai aposentar vários androides de uma vez pra conseguir então dar pelo menos uma entrada em um animal de verdade, porque os animais de verdade são caríssimos. E aí, em meio de todos esses problemas que ele tem com ele mesmo, com a vida dele e a esposa, que é extremamente depressiva também, acontece um problema que o caçador de androides principal do departamento de polícia dele, porque ele é o secundário, o caçador de androides principal é atingido em uma perseguição e ele tem que ficar afastado. E aí, nesse momento, o delegado entra em contato com o Rick, chama ele e fala: ó, Rick, fudeu, o Dave tá lá ferrado, né, não tá podendo mais caçar androides, preciso de você. E aí ele fala: é meu momento, vou comprar meu bichinho de estimação de verdade. E aí ele começa a estudar e ele percebe que na verdade eles estão falando sobre androides que são de uma última geração, que é o Nexus 6, que são extremamente perfeitos e é muito difícil distinguir. Então, para distinguir, ele aplica um teste que é chamado Voight-Kampff, que é um teste que mede a empatia das pessoas ou dos androides. E os androides, como eles são seres artificiais, eles, por mais inteligentes que eles sejam, eles não conseguem sentir empatia, porque empatia é um sentimento extremamente humano. Então aí o Rick vai caçar esses androides, vai aplicar esse teste então de empatia neles pra saber se eles são androides e tudo mais. E aí vai começar de fato então as aventuras e as desventuras do Rick Deckard. E aí eu vou parar por aí então pra não dar muitos spoilers pra vocês, apesar dessa história ser muito conhecida por conta do filme. Mas antes de fazer uma comparação entre livro e filme, eu vou falar então sobre os pontos positivos desse livro. Eu acho que os pontos positivos dessa história são esse universo incrível que o Philip K. Dick criou. Eu achei fantástico, porque a ambientação dele é muito, muito, muito bem feita, gente. Eu comecei a ler e logo no começo ele fala sobre essa terra destruída, sobre esse mundo acabado, sobre o que a guerra fez na Terra e o que aconteceu, e toda essa coisa de bichos extintos, toda essa coisa de humanidade em perigo, em risco de vida. Então assim, é fantástico, e ele cria um universo em ruínas tão profundo que é tão legal quanto, por exemplo, 1984. Só que o universo dele é um universo inabitado. Então eu acho que é isso que eu achei mais legal. É uma coisa que você tem a impressão que não mora ninguém ali, porque realmente não mora. Ele fala que os bairros mais nobres, essa história se passa em São Francisco, ele fala que os bairros mais nobres de São Francisco são os bairros que são mais habitados. Então onde tem mais gente são os melhores lugares para se viver, porque o resto tá tudo tão abandonado, tá tudo tão jogado às traças, que ninguém quer viver, que é uma coisa... Então você imagina um mundo escuro, um mundo que não tem... Ele fala que não tem mais sol, que não tem estrela, que não tem nada, porque a poeira cobriu o céu todo. Então você imagina um universo que é o tempo inteiro escuro, que é o tempo inteiro ali contra você, que é inabitado. Então eu achei isso... Nossa, eu achei isso... Enquanto eu tava lendo esse livro, eu fiquei me imaginando num lugar assim, sabe? A gente se põe muito no lugar no ambiente, né, que a história se passa. Então eu fiquei imaginando eu num lugar como esse, num lugar totalmente inabitado, num lugar vazio, num lugar em ruínas. E aí ele fala que que você entra nos apartamentos inabitados e aí tem restos das coisas que as pessoas deixaram, mobília, fotografia, como se todo mundo tivesse fugido às pressas, então aquela coisa de vida interrompida mesmo. E eu achei isso, nossa, eu particularmente gosto muito dessas ambientações arruinadas, desses mundos arruinados. Eu gosto de distopias, eu gosto de ficção científica. Então isso pra mim é uma coisa que me enche a cabeça, eu fico ali perturbada com aquele mundo, tentando imaginar como tudo aquilo funciona. E o jeito que ele escreve é maravilhoso, vale muito a pena. Os personagens dele são sensacionais. O Rick é um personagem que ele, apesar de ser um mundo que você pode controlar o seu humor, ele não usa nada disso porque ele fica feliz quando ele vai trabalhar, e aí ele tem consciência da depressão dele e tudo mais. Então assim, ele é um personagem incrível, ele tem algumas reflexões, enfim, eu adorei o Rick. A androide Rachel Rosen também, eu gostei muito, muito do personagem dela. Ela é bem filha da puta mesmo, e ela é manipuladora demais, eu achei isso muito legal. O jeito que ela consegue, que ela aparece na história é tão discreto e muito influente ao mesmo tempo, então eu achei muito legal o jeito que ele construiu e que ele utilizou essa personagem. E a escrita dele que é fantástica. Eu acho que toda a dificuldade que eu tive no Homem do Castelo Alto eu não tive
em Android Sonho com Ovelhas Elétricas. No Homem do Castelo Alto, como eu disse pra vocês, eu fiquei muito tempo ali batalhando com aquele livro, mas no Android Sonho com Ovelhas Elétricas foi uma leitura muito fluida. Eu comecei e eu li super rápido e foi uma coisa assim, eu não tive nenhum problema, nada do que eu critiquei em O Homem do Castelo Alto se repetiu em Android Sonho com Ovelhas Elétricas, então eu fiquei muito feliz porque mudou completamente a minha visão do autor e eu estou animadíssima pra ler mais coisas dele. Bom, pontos negativos, eu sinceramente não consegui achar nenhum. Não tenho nada pra levantar pra vocês que seja muito relevante. O livro é muito curto, gente. O livro tem 230 páginas. Você lê voado, porque a escrita dele é muito fluida nesse livro. Não tem nada de muito complexo, não tem nenhum conceito muito complexo. A ideia é bem simples. Então, assim, eu acho que eu não tenho nada que tenha me incomodado, que eu posso dizer. Achei tranquilo, achei favorável. E o que eu mais gostei nesse livro? O que eu mais gostei nesse livro foi isso que ele fala dos animais, de você ter que criar uma forma de vida, de você não deixar um tipo de bicho ser extinto. Então eu achei isso muito legal dele. Tudo isso que ele fala de humanidade e da vida que tá acabando e da dificuldade de viver e tudo mais, é muito legal, é muito profundo, assim, essa coisa de ir embora da Terra e algumas pessoas ficarem. Por que essas pessoas resolveram ficar, então? É uma coisa que ele não explica, ele não fala, por exemplo, por que o Rick quis ficar na Terra, por que ele não emigrou. E você fica aí naquela coisa assim, por que essas pessoas, o que prende essas pessoas na Terra, né? São sentimentos, elas ficam porque elas querem, elas ficam porque elas têm medo, enfim, não sei. Então isso dessa condição humana que ele fala foi uma coisa que eu gostei muito, é muito legal. E a mudança das convicções do Rick, conforme ele vai caçando os androides, ele vai pensando se se esses seres são vivos, se esses seres não são vivos, por que ele tem que caçar e por que eles não podem conviver em harmonia com a humanidade. Então, assim, eu achei que essas paradas, assim, que ele pra pensar e essas viajadas que o Rick dá são sensacionais. Ele fala muito no livro de alguns apelos, não religiosos, mas, assim, algumas coisas meio místicas, assim, que são bem legais também. Então, eu gostei muito desse clima que ele cria, dessa coisa meio depressiva, meio tensa e muito questionadora ao mesmo tempo. Então acho que isso foi o que eu mais gostei do livro. Então, falando um pouco sobre o filme, eu achei que ele é bem diferente do livro, é uma adaptação bem baseada mesmo. Ele tem muitos pontos que não tem nada a ver um com o outro. Por exemplo, no livro, o Rick é casado, ele tem uma esposa e ele gosta da esposa dele, e no filme ele se envolve com uma androide, então isso não tem nada a ver. No filme os androides acabam de chegar na Terra e eles já são caçados e tudo mais. No livro não, no livro eles estão vivendo na Terra há algum tempo quando eles descobrem que existem androides foragidos na Terra. Então eles já construíram uma vida em alguns meses na Terra, alguns deles trabalham e tudo mais. Então assim, é bem diferente. Alguns personagens que estão no livro, estão no filme com outra proposta, fazendo outra coisa, não tem absolutamente nada a ver com o livro. No livro ele menciona essas pessoas que são chamadas de especiais, que são pessoas que são afetadas pela poeira e pela guerra nuclear e tudo mais. E no filme não tem nenhuma menção do que realmente aconteceu, por que as pessoas emigraram, ou o que aconteceu com a Terra. No filme não explica nada disso, e no filme também não tem essas pessoas especiais e tudo mais. No filme nem aborda tanto essa questão dos animais de estimação, é tudo bem superficial. Então assim, quando eu terminei, eu fiquei até... Falei, nossa, eu achei que fosse mais parecido. Na verdade, os dois são bem diferentes. Eu acho que o filme pegou algumas ideias só do livro, como O Caçador de Androides, como o Rick Deckard. Então, assim, foi mais inspiração mesmo e um universo emprestado, porque essas minúcias, assim, por exemplo, no filme, eles vão atrás do criador e tudo mais, e isso não acontece no livro, não tem nada a ver, a história não tem nada a ver. Os androides, eles só querem viver na Terra, é bem diferente mesmo, mas eu acho que os dois valem muito a pena, cada um nas suas particularidades. Depois que eu terminei o livro, não diminuiu em nada o tanto que eu gosto do filme, eu continuo sendo apaixonada por esse filme, é um dos meus filmes preferidos da vida, continua sendo. E o livro com certeza também entrou para um dos meus livros preferidos, eu gostei muito do livro. Então, por mais que eles sejam diferentes, eu acho que cada um vale a pena pela proposta que tem, e eu indico muito os dois, tanto o livro quanto o filme. Bom, falando bem rapidinho da edição, essa edição é da editora Aleph. A editora Aleph padronizou as capas, todas as capas do Philip K. Dick são mais ou menos assim, elas têm uma ilusão de ótica aqui, que dependendo de onde você olha, você não consegue ler o nome do Philip K. Dick, que é bem legal. E eles colam um adesivo, isso aqui é um adesivo com o nome do livro em questão. Então eu achei a edição boa. Eu vi que a Tati Feltrin fez uma crítica bem tensa sobre uma tradução da Ursula Le Guin, daquele A Mão Esquerda da Escuridão, né? E ela falou que a tradução tava muito ruim, a edição tava muito ruim. Eu não senti isso nesse livro.
e vocês sabem que eu prezo muito pela edição, pela tradução. Eu não senti isso, eu achei que eu não tive nenhum problema de digitação aqui, erros de digitação, essas coisas assim mais grosseiras, não acontecem nesse livro. Eu gostei muito dele, a diagramação dele é muito boa, a letra é muito boa, é um livro bem confortável de se ler, gostei bastante e faz muita diferença, viu, gente? Eu li uma edição ruim do Homem do Castelo Alto e eu acho que isso pode ter influenciado muito no meu entendimento em eu gostar ou não da história. Então eu indico pra vocês. Essa edição eu comprei na Amazon, paguei bem baratinho. Nas livrarias tá bem caro. Eu vi uma livraria aqui em Ribeirão que eu acho que ele tava 40, quase 50 reais. E eu acho que eu paguei 20 na internet. Então vale a pena dar uma pesquisadinha aí pra ver onde é o lugar mais barato. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever pra não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação do meu trabalho. Se vocês ainda não me seguem nas minhas redes sociais, todos os links também estão aqui na caixa de diálogo. E eu vejo vocês na semana que vem com mais um vídeo. Obrigada, tchau, tchau!